Não foi apenas a mulher do Patife que fez a gente passar vergonha, que envergonhou o país lá fora. Caso você não esteja entendendo o que é que eu estou dizendo, é o seguinte: semana passada, aquela jumenta, a tal de primeira prostituta do Brasil, foi junto com o ladrão do marido dela lá para o outro lado do mundo. Aí chega lá na Índia, o que é que a jumenta faz? Ah, eu vou dançar. Eu já expliquei tudo isso lá no vídeo anterior. Sabendo-se que aqui no nosso país 40 pessoas perderam a vida lá no Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas e um ciclone. Só que não foi apenas aquela jumenta que fez a gente passar vergonha. O jumento também, o jegue também, que é o tal do marido dela, fez a gente passar vergonha. Aliás, por falar em vergonha, porque hoje nós vamos fazer um paralelo aqui, esses dois caras, mas essa palavra vergonha, desculpe aqui a redundância, você mesmo não sente nenhuma vergonha, cara, em ter ido lá na tal da urna, no dia da eleição, pegar o seu voto e votar em um jumento daquela marca? Você não sente o mínimo de vergonha? Essa palavra vergonha, ela tem a ver com humilhação, com a coisa que é indigna, com aquilo que é ridículo e com aquilo que causa uma sujeira. Só que não é uma sujeira física, é uma sujeira moral, é uma sujeira que está lá dentro de você. Vergonha mesmo, humilhação. Você saber que a pessoa que você escolheu, a pessoa que você apoiou, o cara foi lá para fora e em várias ocasiões, e muitas vezes também aqui dentro do nosso país, o cara abre o bico, começa a latir e só causa vergonha, o ridículo, a humilhação. Você não sente vergonha, cara, em saber que você pegou o seu voto em uma única ocasião durante 4 anos e entregou para um ser completamente desqualificado, cara. O sujeito que vai representar o seu nome, o nome do país, o nome da sua família. O cara vai lá fora, vai abrir a desgreta do bico do caralho dele e vai latir imbecilidade, cara. Você não se sente um pouco responsável? Você não sente vergonha nenhuma, cara? Para a gente prosseguir aqui a nossa conversa, nós vamos fazer o seguinte. Lá, enquanto o Jeg esteve na Índia na semana passada, ele concedeu uma entrevista e a jornalista fez uma pergunta para ele relacionada com o presidente lá da Rússia, Vladimir Putin. Veja a entrevista e depois nós vamos entender por que isso é uma verdadeira vergonha e por que ela perguntou especificamente a respeito de Vladimir Putin. Vamos ver? Eu volto em seguida. That you mentioned Russia. The Russian president is not here. He did not even go for the BRICS summit. Next year, Brazil will be hosting the G20. Would you like to welcome President Putin to Brazil for the G20? Ele será convidado. He will be invited. Porque o ano que vem, Because next year é o BRICS na Rússia. we will have the BRICS being hosted by Russia. Antes do G20. Before the G20 in Brazil, we'll have the BRICS meeting in Russia, and I will attend the BRICS meeting in Russia next. Brasil, ele vai fingir. Brazil, they will feel a peace environment in Brazil. So they're going to feel that in Brazil, Sabe, a gente gosta de we enjoy music, A gente gosta we enjoy carnival, we enjoy soccer, but we enjoy peace. And we like to treat well people. So, I believe that Putin can go easily to Brazil. He is signatories to the Rome Statute, though, and there's an arrest warrant against him. Eu posso
Well, what I can say to you is that if I'm president of Brazil, if he comes to Brazil, there's no way that he'll be arrested. No, he will not be arrested. No one is going to lack respect of Brazil. If you arrest someone in Brazil without the authorization of the government, you will not respect Brazil. People have to take seriously the country of Brazil and its independence. Pois bem, você viu aí o vídeo. A jornalista, ela diz para o seguinte para Mula: Mula, você pretende convidar Vladimir Putin para a próxima reunião dos BRICS, que vai ser lá no Brasil, no caso aqui no Brasil? Pois bem, o que acontece é o seguinte, é que você sabe que já tem quase 3 anos que a União Soviética, ou melhor, a Rússia, ela está em guerra contra a Ucrânia. E, segundo diversos relatos, diversas reportagens mostram, Vladimir Putin, ele cometeu aquilo que é chamado de crimes de guerra. E por conta desses crimes de guerra, ele sofreu uma condenação por um tribunal penal internacional. Ou seja, para traduzir bem, a cabeça de Vladimir Putin, ela está a prêmio. Aquele vagabundo, ele foi considerado um criminoso depois de ter sido julgado por crimes de guerra. E, portanto, ele tem que ser preso. É por esse motivo que ela perguntou para o jumento se Vladimir Putin vier aqui para o Brasil, ele vai ter que ser preso, cara. Aí esse jegue, ele começou a latir lá as maluquices dele, começou o show de vergonha dele e disse: não, a gente não vai poder prender Vladimir Putin, não sei o que lá e tal. Só que a questão não é que cabe a esse jumento e nem ao PT e nem ao STF, é uma decisão tomada através de Tribunal Penal Internacional, onde Vladimir Putin colocar as patas dele, ele vai ganhar algemas. Isso já foi julgado, já foi decidido. Vou explicar aqui rapidamente para poder a gente compreender bem qual é o caso dessa questão de Tribunal Penal Internacional. É porque lá no passado, e nem tão distante assim, uma guerra muitas vezes era motivo de grandes atrocidades, grandes perversidades, genocídios contra as pessoas, como aconteceu lá na época da Segunda Guerra Mundial. Então, para colocar um freio no genocídio, nas atrocidades que um ser humano pode querer cometer contra outro, foi criada essa espécie de Tribunal Penal Internacional para julgar crimes de guerra. Então, quando um cara ele é considerado culpado porque ele cometeu esses crimes de guerra, ele vai ter que ser preso, não interessa onde ele esteja. Os países que assinaram esse tratado, esse acordo internacional, têm o direito, a obrigação de prender o cara. E o Brasil assinou esse acordo, esse tratado penal internacional. Portanto, se Vladimir Putin vier aqui no Brasil, esse vagabundo vai ter que ser preso. Não é a vontade de Mula, esse jumento, esse ser ignorante, esse animal. Porque ele costuma, esse vagabundo, abrir a desgreta da latrina dele e sai vomitando um monte de imbecilidade, um monte de ignorância. Se ele tivesse pelo menos o hábito de ir ali perguntar para alguém, de repente o país não iria passar tanta vergonha nas mãos desse ignorante, desse analfabeto, desse animal. Em qualquer lugar onde Vladimir Putin colocar as patas dele, ele vai ter que ser preso porque ele é considerado um criminoso. Mas o jegue, esse patife, esse jumento, não, sabe por quê? Porque o Brasil é uma nação pacífica, porque o povo gosta de samba e tal, e tem futebol e não sei o que lá.
Ninguém perguntou isso, animal do caralho. Ignorante. Jumento da porra. Ninguém perguntou isso. A questão não é essa, animal. A questão é que ele foi considerado, Vladimir Putin, um criminoso de guerra. E ele vai ter que ser preso. Essa que é a questão, animal. Não é que o Brasil é país de futebol. Ninguém tá perguntando isso não. Jegue do caralho. Estúpido. Animal do inferno. Por esse motivo, aquilo que eu comentei lá no começo do nosso vídeo, eu vou tornar a repetir, cara. Você, caso tenha votado nesse animal, nesse ignorante, nesse analfabeto, você não sente vergonha, cara? Você não tem vergonha de saber que o cara que você escolheu, que você ajudou a colocar no poder, é uma vergonha, é uma pária lá fora, é um ridículo. Vou lembrar aqui mais 2 ridículos desse cara. Por exemplo, numa certa ocasião, eu até fiz vídeo a respeito disso. Esse jumento, se referindo à guerra da Rússia contra a Ucrânia, ele disse que, se ele pudesse, ele ia convidar Vladimir Putin e o presidente da Ucrânia para vir aqui para o Brasil, ia lá para um botequim, e no botequim ia encher o cu de manguaça, ia descer 50 caixas de manguaça, mas ele ia conseguir resolver a guerra, iam assinar um acordo de paz e tal, na base da manguaça lá no botequim. 80 caixas de manguaça para poder resolver a guerra lá. Foi uma das sugestões, né, que esse jumento, esse ser ridículo, esse animal, ele deu. Pense, você consegue imaginar o presidente dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra, enfim, líderes por aí de diversas nações, eles dizendo que vai chamar o presidente da Rússia e da Ucrânia para ir em um botequim tomar cachaça para resolver a guerra, cara? Tu consegue imaginar uma porra dessa, cara? Um ridículo desse? Você consegue imaginar 80 anos atrás o Winston Churchill da Inglaterra dizer que ia chamar Adolf Hitler da Alemanha para ir ali no botequim encher a cara de manguaça para resolver a Segunda Guerra Mundial, cara? Percebe como esse tal de mula é realmente um vagabundo, um animal, um analfabeto ridículo? Um negócio desse, você não sente vergonha, cara, em saber que talvez você tenha dado seu voto para um animal? Você podia ter dado para um cachorro que está aqui do lado, cara. Tem um cachorro ali. Você podia ter votado naquele cachorro, você ia fazer um grande benefício para o nosso país. Você votou naquele animal. E outra ocasião também vergonhosa foi quando perguntaram para aquele jumento a respeito da fome que existe em algumas partes do planeta. Aí o jegue, né? Esse jumento, ele resolveu abrir a porra do bico dele e começou a latir. Segundo ele, existe fome porque tem um barrigudo ali, tá bem ali a porra do barrigudo, né? O pançudo do caralho, né? O barrigão lá de hipopótamo, ele come pra cacete e aí não sobra comida pra mais ninguém. É por isso que tem pessoas que estão com fome, porque o pançudo que tá ali na frente, né? Tem um pançudo ali, tem outro pançudo ali, ali atrás tem outro barrigudo, ali também tem um pançudo. Segundo mula, eles comem pra caralho e aí não sobra comida pra mais ninguém. É por isso que tem fome. Vou tornar a repetir, cara. Você não sente vergonha? Vergonha de saber que você ajudou a colocar um animal dessa marca no poder em um país enorme como o Brasil? E mais, você não sente vergonha em saber que mula
ele tem uma enorme simpatia por bandido, por traficante de maconha, de cocaína, de crack do caralho, de genocida, de tudo que é imprestável que existe aí pra fora. Mula é um grande amigo de Nicolas Podre. Nicolas Podre, eu já expliquei, ele é traficante. Nicolas Podre, ele é traficante de maconha, de cocaína, de crack do caralho todo. É isso que ele é. Ele também está com a cabeça dele a prêmio. Se ele sair de lá da Venezuela e ir para qualquer outro país que não seja aqui o Brasil, ele vai ganhar algemas na pata. Mula é um grande amigo dele. Mula é um grande amigo de quem? Vladimir Putin, que também está com a cabeça a prêmio. Eu já expliquei tudo aqui. Ele é amigo de Daniel Ortega, lá da Nicarágua, que é outro vagabundo, outro criminoso. Mula, há uns 10, 12 poucos anos atrás, ele abrigou aqui no nosso país um criminoso que matou 3 pessoas lá na Itália, o tal de César Batista. Eu já falei isso aqui em vídeos toneladas de vezes. O cara com sangue nas patas. 3 pessoas perderam a vida na Itália porque ele ajudou a matar. E Mula, junto com a porra do STF, abrigou aquele vagabundo aqui no nosso país porque ele conseguiu fugir da Europa. Aqui no nosso país ele ganhou salário, 7, 8, 9 mil reais, ganhou casa, ganhou comida, ganhou a caralhada toda, tudo sendo pago por nós. Um bandido, um criminoso foi acolhido aqui no nosso país por Mula e STF. Você não sente vergonha, cara, em saber que o seu voto, a sua atitude colocou no poder um cara que é amigo de bandido, de traficante, de assassino e tudo mais? Você não sente vergonha? Para finalizar, nós temos aquele caso que aconteceu aí dias atrás. Aquele vagabundo criminoso lá nos Estados Unidos, um tal de Danilo. Acredite, se aquele vagabundo ele tivesse conseguido escapar dos Estados Unidos e tivesse vindo aqui para o nosso país, Mula, junto com o STF, ia acolher aquele vagabundo. Ele ia ganhar 7, 8, 9, 10 mil reais por mês. Ele ia receber uma casa, ele ia receber uma série de benefícios, ia ser tratado como um perseguido político. Os Estados Unidos está perseguindo o coitadinho do Danilo, coitadinho, né? Os Yankees, o imperialista norte-americano, né? O famoso estadunidense, né? Assim que socialista do caralho comunista fala, estadunidense está perseguindo o coitadinho do Danilo. Danilo é vítima de sociedade, né? É um vagabundo, na verdade, né? Matou pessoas lá. Mas se ele tivesse conseguido sair de lá e vir para cá, ele ia ser acolhido por Mula e pelo STF. Vou repetir a pergunta. Tu não sente realmente vergonha nenhuma de ter apoiado e de repente continuar apoiando esse vagabundo, esse ladrão que gera vergonha lá fora e gera também vergonha aqui dentro? Muito bem, meu amigo, é o seguinte, sem nenhum tipo de vergonha, o que eu vou dizer agora não é nada vergonhoso, não tem nada de ridículo. É o seguinte, o nosso vídeo terminou, eu espero que você tenha gostado aqui da nossa conversa de hoje. É aquilo que eu sempre falo, você é muito bem-vindo, seja bem-vindo, bem-vinda aqui na nossa conversa. E também é o seguinte, meu amigo, hoje é sexta-feira, então o nosso final de semana tá aí, excelente sábado para você, perfeito domingo para você, tudo de bom para você, curta bem, descanse e aproveite, até o nosso próximo encontro, muitíssimo obrigado.